Olá pessoal, aqui é o professor Megaron, do EADL Cursos Online, e hoje nós vamos falar sobre razão e proporção. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o canal, se inscrever e ativar o sininho. O EADL Cursos Online é o curso que garante a sua vaga de emprego e aumenta a sua renda. Vamos para a vinheta. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre razão e proporção. Eu separei alguns exercícios para a gente treinar, cálculos para a gente fazer, mas primeiro eu quero que vocês entendam como identificar, como fazer esses cálculos, né? Esse primeiro modelo aqui eu fiz para a gente identificar uma grandeza proporcional. Eu já comentei sobre isso na aula de regra de 3, tá bom? Assistam, que você vai entender muito melhor a aula de hoje. Grandezas proporcionais. O que seriam grandezas proporcionais? São aquelas que, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta junto. Ou, quando uma aumenta, a outra diminui proporcionalmente. Nessa aula mesmo, como eu acabei de falar da aula de regra de 3, a gente deu alguns exemplos bem interessantes. Por exemplo, porcentagem, medicamento, gasto de combustível, lotação de um espaço, também torneiras e preenchimento de um tanque, certo? São grandezas diretamente e inversamente proporcionais. É bem interessante. Vou citar um exemplo aqui para você, caso tenha perdido, poder se atualizar. Uma grandeza diretamente proporcional é a da receita de suco, uma receita de suco pronto. Aquela grandeza, ela funciona diretamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra aumenta junto, que é o suco pronto, né, o suco concentrado e a água. Agora, uma grandeza inversamente proporcional é um exemplo a torneira. Quanto mais torneiras eu tenho aberta, menor o tempo que vai demorar para eu encher um certo recipiente, um tanque ou uma piscina e assim por diante. Ok? Aqui a gente vai aprender um cálculo para achar essa razão, né? O que fala razão e proporção? A proporção é isso, é você entender que quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta junto. Mas aumenta quanto? Aumenta de quanto em quanto? Qual o valor que essa grandeza está aumentando ou diminuindo, no caso? É a razão. Então aqui a gente vai fazer exatamente esse cálculo. Uma escola possui 3 turmas de cursos do curso técnico de enfermagem, uma em cada período. Certo dia, o coordenador queria saber a razão entre homens e mulheres matriculados. Levantou os seguintes dados. No curso matutino, no período matutino, tinham 5 homens e 45 mulheres. No vespertino, 4 homens e 36 mulheres. E no noturno, 8 homens e 72 mulheres. Como a gente descobre essa razão? Será que existe uma razão entre esses períodos, né? Ou pelo menos em cada período? A conta que eu vou fazer vai ser a seguinte: eu vou relacionar essas grandezas. Então eu tenho aqui a grandeza homem e mulher. No matutino, eu vou colocar 45 mulheres está para 5 homens, certo? Fazendo essa divisão, né, ou simplificando, como você achar melhor, eu vou ter o seguinte resultado: 45 dividido por 5 vai dar 9. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Que resultado foi isso? Como eu interpreto esse resultado, essa informação, essa razão? Da seguinte forma: para cada um homem matriculado, eu tenho 9 mulheres matriculadas. Isso daqui é uma razão, uma proporção. Professor, mas eu posso chamar de fração? Entenda, a fração é o conjunto de 2 números, certo? É a sobreposição a divisão entre 2 números. Só que a fração não necessariamente tem um significado. Ela é um número só, solto, sem nenhum propósito, só 2 números. A diferença de uma razão é que por trás desse 9 existe um significado. Esse 9 não é só um número, ele é a razão de mulheres, o número de mulheres. Esse 1 não é só um número, ele é o número de homens matriculados. Certo? Então, a diferença entre uma fração e uma razão é que na razão eu tenho um significado. Esse número passa a ter um significado. Nesse caso, como eu acabei de falar, mulheres e homem. Ou você pode interpretar, para cada um homem matriculado, eu tenho 9 mulheres matriculadas.
Esse foi do período matutino. Vamos tentar agora fazer do período vespertino. Eu tenho 36 mulheres, vou respeitar a mesma ordem, né? Claro, se eu coloquei aqui em cima mulheres na parte de cima, no numerador, e os homens no denominador, eu tenho que manter a mesma regra aqui, ó, mulheres e homens. Vou simplificar. Percebo que tanto o de cima quanto o de baixo são múltiplos de 4, certo? 36 e o 4 são múltiplos de 4. Então eu vou dividir os dois por 4. 36 dividido por 4 dá 9 e 4 dividido por 4 dá 1. Reparem que foi a mesma razão do anterior, certo? Então, no período da tarde, coincidentemente ou não, o número de matrículas de homens é proporcional ao número de matrículas de mulheres. Que proporção é essa? Para cada um homem, 9 mulheres matriculadas. Por último, a gente vai fazer o do noturno. Vou fazer aqui na frente, ó. Noturno. Qual o número de mulheres matriculadas? 72. E o número de homens? 8. Perceba então que tanto o 72 quanto o 8 são múltiplos de 8. Logo, eu vou dividir ou simplificar por 8. 72 por 8 dá 9 e 8 por 8 vai dar 1. Viram o que aconteceu? Nos 3 períodos, a razão foi a mesma. Sim? Então, podemos dizer que existe uma proporção nas matrículas de homens e mulheres nos 3 períodos. Isso acontece. Esse valor que a gente encontrou é a razão. Esse valor é chamado de razão. E neste caso foi uma razão constante. Bem bacana isso, né? Outra interpretação que eu posso fazer é a seguinte. O número de mulheres, né? Isso é a forma de você apresentar essa informação e apresentar esse dado. Você pode dizer o seguinte. O número de mulheres é 9 vezes maior do que o número de homens. É uma interpretação bacana. Ou, como eu falei, para cada um homem matriculado, tem 9 mulheres matriculadas. Beleza? Ok? Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo que eu trouxe. Nesse exemplo, o que fica... qual é a experiência que a gente vai ter aqui? A experiência de repartir algum bem. Nesse caso, o rendimento que eles tiveram, né? Então, vamos supor que você abra, como eu sempre gosto de trazer problemas que são do nosso cotidiano, né? Você abre um negócio com o seu amigo e aí você está vendo que você está trabalhando o dia inteiro, você chega lá, trabalha 12 horas por dia e o seu colega, seu amigo, chega lá, o seu sócio, né? Chega e trabalha só 5 horas. No dia seguinte, você trabalha 12 horas, chega às 7 da manhã, sai às 7 da noite e o seu sócio só trabalha 5 horas. Vamos pensar, no final de um mês, seria justo dividir igualmente o lucro que vocês tiveram? Se um trabalhou mais, é mais justo, então, dividir proporcionalmente, assim ninguém fica perdendo. Ah, mas ele vai ganhar menos. Mas veja bem, ele não está perdendo, ele está ganhando proporcional. É bom identificar essa diferença, né? O ganhar menos não significa perder, significa que você ganhou o que era justo para você. Vamos para o exercício, vocês vão entender o que eu estou falando. Felipe, Paulo e João decidiram fazer empates para vender. Combinaram que o lucro das vendas seria dividido em partes proporcionais ao tempo de trabalho de cada um. Ao final do mês, eles obtiveram um lucro de R$2.000. Sabe-se que Felipe trabalhou 8 horas, aqui eu abreviei horas, tá? 8 horas, Paula 12 horas e João 12 horas e João 8 horas. Quanto caberá a cada um? Como eu falei no começo, você acha que seria justo se eu pegasse o valor de 2.000, dividisse por 3 e pronto, acabou, dá a parte para cada um? Poxa, mas a Paula trabalhou 12 horas e o Felipe trabalhou só 5. Então ele não está perdendo, ele vai ganhar referente ao que ele trabalhou. Isso se chama, o justo, é o proporcional. Como que eu faço esse cálculo? Vamos pensar aqui comigo. Ó. Primeiro, eu preciso saber qual o total de horas trabalhadas. Se Felipe trabalhou 5 horas, Paula trabalhou 12 horas e João trabalhou 8 horas, o total de horas trabalhadas foi de, aqui ó, 12 e 8, 20, 20 mais 5, 25. 25 horas. Esse foi o total de horas trabalhadas, ok?
Sabendo disso, agora eu preciso pensar o seguinte: eu consigo fazer uma divisão? Eu preciso saber quanto que fica cada hora trabalhada, quanto vale cada hora trabalhada. Porque se eu souber quanto vale cada hora trabalhada, eu posso dividir o lucro que a gente teve para cada hora trabalhada, indiferente da pessoa. Então a gente vai fazer o seguinte cálculo: ó. Eu tenho R$2.000 e vou dividir para 25. Então, retomando, os R$2.000 é o lucro, foi o lucro que eles obtiveram, e o 25 foi o total de horas que eles trabalharam. Certo? Quanto vai dar isso daqui? Dividindo, vou pegar aqui, ó, mais fácil, para ficar mais fácil para a gente, vou pegar o 200. 200 dividido por 25. Quantas vezes 200 cabe dentro do 25? 200 cabe 8 vezes dentro do 25, não é isso? 25 mais 25 dá 50, 2 vezes. 50 mais 50 vai dar 100, 4. Se eu tenho 200, 8 vezes. Só que, peraí, eu não estou dividindo 200 por 25, eu estou dividindo 2.000. Então é só acrescentar esse zero aqui no final. Beleza? Então, que informação é essa? O que significa esse 80? Eu tenho que, para cada uma hora trabalhada, eu ganhei R$80. Certo? Para cada uma hora que eu trabalhei, eu ganhei R$80. Agora que eu sei o valor de uma hora trabalhada, eu volto e faço a repartição do valor. Felipe, ele trabalhou 5 horas. Se o Felipe trabalhou 5 horas e cada hora trabalhada, peraí, deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Cada hora trabalhada vale R$80, é só multiplicar o número, a quantidade de horas que ele trabalhou pelo valor de cada hora trabalhada, né? O valor do lucro que eles tiveram. 5 vezes 8 dá 40. Tá aí, ó. Quer dizer que Felipe, no final do mês, vai receber o valor de R$400. Deixa eu só ajustar aqui, para ficar bem bonitinho, bem bacana pra gente, ó. Beleza? Vamos pro próximo. Felipe, agora vem Paulo. A Paula trabalhou 12 horas, certo? Ela trabalhou 12 horas, então ela vai receber proporcional ao que ela trabalhou. Cada hora trabalhada equivale a R$80. Então, multiplicando aqui, eu vou ter 960. De novo, não sei se deixa eu colocar o valor, peraí. Prontinho, agora sim. R$960. Ok? Agora, para achar o valor que o João ganhou, você tem duas opções. Ou você segue a conta aqui embaixo, como eu vou fazer, que eu prefiro fazer assim. Oito vezes 80 vai dar 8 vezes 8, 64. 640. Certo? Ou também tem uma outra opção. Se você não quiser fazer a continha de novo, ou já fiz muita conta, não quero fazer mais a continha, você poderia fazer só uma continha de menos. Então, se 400 corresponde ao João, ou Felipe, 960 corresponde a Paula, o que falta para 2.000 é o valor do João. Né? Também é uma outra opção. É bom deixar esse modelo, só serve para o último, né? Que a gente poupa o trabalho de fazer a última conta. Uma prova real aqui é você somar esses três valores. Aí, aqui, ó. Você somando esses três valores, ele obrigatoriamente tem que dar 2.000, que foi o lucro total. Caso não dê, significa que você fez alguma conta errada no meio do caminho e aí você tem que refazer. Ok? Então a ideia de proporção aqui serve para a divisão de um bem, de um valor, de forma que seja justo para todos. Quem trabalhou mais, ganha mais. Quem trabalhou menos, ganha menos. Beleza? Eu vou apagar agora, vou voltar com mais 2 exemplos para a gente trabalhar, tá bom? Trouxe então mais 2 modelos para a gente estudar, falando sobre razão e proporção. E aqui a gente vai falar sobre o seguinte, um modelo bem parecido com o anterior, só que aplicando em uma outra realidade. Lembrando,
todos os modelos de exercício, você sempre tem que puxar para a sua realidade, certo? Nesse caso aqui, ó, a Secretaria de Educação de um município adquiriu 720 livros de literatura para serem distribuídos em 3 escolas, em partes proporcionais ao número de turmas. Sabendo que a escola A possui 18 turmas, B 10 turmas e C 8 turmas, determine o número de livros que irá para cada escola. Como a gente vai fazer esse exercício? Ele é bem parecido com o anterior. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro eu preciso saber quantas turmas eu tenho ao todo, certo? Então se eu tenho 10, 20, 30 turmas, para eu saber como eu vou dividir esses livros. Nesse caso, eu vou pegar as turmas da escola A, escola B e escola C, certo? 18 turmas da escola A, 10 turmas da escola B e 8 turmas da escola C. Somando as 3, eu tenho 18 mais 10, 28, 28 mais 8, 36. Ok até aqui? Então ali é o total de turmas em todas as 3 escolas. Depois disso, eu tenho que pensar, o total de livros é 720 e esses livros vão ser divididos para essas turmas. Então, eu vou pegar o número 720 e vou dividir por 36. Certo? Por quê? Fazendo essa conta, eu vou encontrar o valor que corresponde para cada turma. Dividindo aqui, ó, 72 por 36, eles são múltiplos, né? O 36 ou 72 é múltiplo de 36. Então, dá para você dividir direto. 72 por 36 vai dar 2. E eu só preciso acrescentar aquele zero. Ou seja, cada turma irá receber 20 livros. Próximo passo é só agora eu fazer os ajustes para cada escola. Então, escola A. Como vai ficar a escola A? A escola A, ela possui 18 turmas, certo? Então, eu pego aqui, ó, 18 vezes 20. Sim? Na escola B, como ficou a escola B? A escola B, ela tem 10 turmas. Então, eu faço 10 vezes 20. E, por último, a escola C. Aqui, ó, a escola C tem 8 turmas. 8 vezes 20. Vejam que o modelo desse exercício ele é muito parecido com o anterior. Não é para você fazer o cálculo de, então a escola que é menor, ela vai receber menos? Não, ela vai receber proporcional. Para que ela vai receber tanto livro se ela não tem tantas turmas? Você entende? E lembrando, sempre puxa para a sua realidade. Mas eu não trabalho com escola. Tudo bem, mas você pode ser dono de uma franquia de bares, de restaurante, e aí você pode fazer essa distribuição proporcional. Peraí, a minha loja que tenho na praia, ela vendeu 10 vezes mais do que a minha loja que eu tenho no interior. Então eu tenho que mandar 10 vezes mais produto para a minha loja da praia do que para a minha loja do interior. Você entende? Não, mas eu não tenho loja. Eu estudo. Então eu demorei muito mais tempo para resolver questões de matemática do que para resolver questões de história. Qual conta, qual cálculo você tem que fazer para fazer uma divisão proporcional? Então vou dedicar mais tempo à matemática? Não, você vai dedicar o tempo necessário para aquela disciplina. E tudo isso você consegue fazer através da regra da razão e proporção, certo? Você precisa fazer somente uma resolução cronometrando o tempo e as demais você faz essa divisão. Fechando o nosso exercício, aqui eu tenho 18 vezes, não vou multiplicar vezes 20, vou multiplicar por 2. Então, 18 vezes 2 dá 36. Ok? Acrescento 0 no final, 360. Aqui, 10 vezes 20, também não. 10 vezes 2. 10 vezes 2 vai dar 20. Com o 0, 200. E por último, 8 vezes 20? Também não, para facilitar a nossa vida, a gente faz 8 vezes 2, né? 8 vezes 2 dá 16, acrescento 0, 160. Como eu falei no exercício anterior, não se esqueçam, no final do exercício, acabou, fez toda a divisão certinho, soma os 3 valores. Os 3 valores obrigatoriamente têm que dar o mesmo valor do total, 720. Caso isso não aconteça, você precisa refazer alguma parte que você deve ter deixado passar. Por quê?
O total de livros dividido para todas as escolas tem que ser o total de livros que ele comprou, certo? Então vamos supor que tivesse dado 750. Esquece, não está certo, a gente errou alguma coisinha. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. Aqui ele fala sobre produção. Nesse exercício ele fala sobre a produção. Mesma coisa. Agora você não é mais dono de uma loja, nem um estudante que está querendo dividir o seu tempo. Agora você é dono de uma fábrica e nessa fábrica você reparou que tem produtos que vendem mais e produtos que vendem menos, certo? Peraí, mas veja bem, você vai fazer uma divisão, você vai botar as máquinas para trabalhar, os seus funcionários para trabalharem em um produto que não está vendendo tanto? Então, se eu tenho 100 funcionários, não importa. A conta é fácil, 100 funcionários, 50 faz o produto A e 50 faz o produto B. Mas o produto B não vende, é um produto que vende muito pouco. Eu vou ter que gastar 50 funcionários com aquele produto? Não, então peraí. Eu estou vendendo muito mais o produto B. Se eu estou vendendo muito mais o produto B, eu vou colocar 70 dos meus funcionários produzindo o produto B e somente 30 do produto A. Essa conta, você fazendo, é rápido. Vocês vão ver que aqui a gente consegue encontrar esse valor rapidamente. Quanto que é produzido de cada um, ou então como você tem que fazer essa divisão desse exercício. Numa fábrica de alimentos, a cada 3 pacotes de biscoito comum são produzidos 4 pacotes de biscoito sem glúten. Se o total da produção em um dia é de 8.400, quantos pacotes de cada tipo são produzidos? Então, nesse exercício, ele deixou o problema para a gente o quê? Eu sei o total que é produzido, mas eu não sei quanto de cada um que é produzido. Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu tenho aqui, 3 pacotes do comum, 4 pacotes do sem glúten. Eu tenho 3 mais 4, 7 pacotes são vendidos, não é isso? Produzidos. São produzidos. 7 pacotes produzidos. Qual o total da minha produção? O total da minha produção é de 8.400. Então eu pego meu 8.400 e divido por 7. Certo? Esse valor que eu vou encontrar aqui é o valor chave, igual esse que a gente encontrou aqui, o 20, ou também o 80 que a gente encontrou no exercício anterior. Quanto vai dar? 8.400 dividido por 7, 1.200. Ok? Esse 1.200 agora eu vou usar para descobrir quanto que foi produzido de cada tipo de biscoito. Vai ser assim, ó. Vamos pegar biscoito comum, eu vou chamar assim, ó. Biscoito comum. Deixa eu arrumar aqui. Biscoito comum. Biscoito comum são 3 pacotes, não é isso? Para cada 3 desse, 4 desse daqui. Então, 3 pacotes, é a razão que eles deram pra gente, multiplicado por 1.200. E agora o biscoito sem glúten, eu vou representar assim, ó. Biscoito sem glúten. Eles são 4 pacotes. E um total de 1.200. É a razão que a gente encontrou. Multiplicando aqui também, já falei para vocês, hein? Não vai multiplicar zero, não precisa disso. 3 vezes 12, bem mais fácil, 3 vezes 12, eu tenho 36. Acrescento os 2 zeros no final. 3.200. Aqui é a mesma coisa. 4 vezes 1.200? Não, multiplica 4 vezes 12. 4 vezes 12 vai dar 48. Acrescenta os 2 zeros no final. Lembrando, no final, sempre você vai fazer o quê? Somar esses 2 valores. Somando esses 2 valores, obrigatoriamente, você tem que atingir o total de 8.400, certo? Sempre o total. Caso não bata o valor, você tem que fazer o quê? Refazer a conta, às vezes comeu mole algum pedaço do cálculo, e aí você precisa refazer, tudo bem? Eu vou apagar a lousa, volto daqui a pouco com mais alguns exercícios para a gente treinar, tudo bem? Bom, voltando agora com esses 2 últimos exercícios, esse exercício trata de escala, bem bacana, que vai fazer, esse é um tipo de problema que cai bastante em vestibular, relacionar escala, modelo e real. Teve um exercício, inclusive, que caiu no Enem, falando sobre escala de modelo de um carro e o real. Bem bacana a gente estudar esse tipo de proporção.
Então diz o seguinte: a distância real em linha reta entre as cidades de Campinas e São Paulo é de 90 quilômetros. Em um mapa, essa distância é de 3,6 centímetros. Determine em que escala o mapa foi construído. Então, a primeira informação aqui, interessante a gente lembrar, é a questão da escala. Isso aqui, ó. A escala é um tipo de proporção constante, certo? Sempre vai ser obedecida essa regra aqui, ó. Em cima, a gente usa a medida do desenho e embaixo a gente usa a medida real. Por que eu falo que sempre, né, uma razão, uma proporção que sempre respeita a mesma regra? Por conta dos mapas. Então foi feita uma convenção em que toda a escala sempre vai respeitar essa ordem. O valor que aparece na frente é o valor do desenho, do mapa, e o valor que aparece embaixo ou na sequência é o valor real, tudo bem? Então sempre respeita essa regra. A informação que nós temos do problema é a distância real entre duas cidades é de 90 quilômetros, ok? Distância real, então essa distância tem que ficar aqui embaixo, ó, 90, beleza? Em um mapa, essa distância é de 3,6. Mapa, desenho, é a figura, é a medida fictícia, né? Então eu coloco aqui em cima 3,6. O que ele quer saber da gente? Determine em que escala o mapa foi construído. Ele quer saber a escala. Temos um pequeno impasse nesse problema. Qual que é esse impasse? Vamos pensar aí. Que unidade está escrito essa medida aqui, ó? Está escrito em centímetros, tá vendo? Já essa outra aqui está escrito em quilômetros. Isso vai dar um problema, porque a gente não pode misturar medidas. Isso não existe. Então, a gente vai precisar transformar, converter esse cara aqui. Vamos fazer essa conversão. Ela funciona da seguinte forma. Provavelmente vocês já tenham visto isso antes. Ó, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Certo? 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, para eu transformar 1 quilômetro em centímetros, eu tenho que multiplicar por esses dois caras, ok? Ou, para facilitar a nossa vida, já que é só multiplicar por 1, né? Só tenho múltiplos, potências de 10, é só eu acrescentar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, retomando, se eu tenho uma medida em quilômetros, eu quero transformar em centímetros, eu só preciso acrescentar 5 zeros nessa medida. Vamos fazer a conta aqui, ó? Deixa eu ajustar aqui para caber e ficar legal. Vai ficar assim. Esse 90 que a gente tinha aqui, aqui ó. Esse 90 que a gente tem, 90 quilômetros, eu vou acrescentar 5 zeros que eu vou estar transformando em centímetros. Então vai ficar assim. Beleza? E os 3,6? O 3,6 eu não mexo porque ele já está em centímetros. Agora, com as duas unidades em centímetros, aí eu posso brincar. Olha lá o que vai acontecer. Ele pergunta, determine em que escala o mapa foi construído. Provavelmente você já deve ter visto que no mapa sempre aparece, no cantinho do mapa assim, aparece uma barrinha pintada geralmente de preto, escrito assim, ó, 1, 2 pontinhos, 30. O que significa isso? Para cada 1 centímetro que você tem no mapa, você tem 30 quilômetros na vida real. Isso daqui é a escala. E na maioria dos mapas, principalmente os que são bem pequenos, na verdade, eu preciso que esse cara aqui da frente seja 1. Então, para determinar essa escala, eu vou usar aqui na frente 1. Conhecimento acumulado, viu, gente? Isso aqui não está no enunciado, não aparece, mas a gente precisa saber. E aqui embaixo é a escala que eu quero descobrir. Como vai ficar esse valor aqui se eu tivesse 1 centímetro apenas e não 3,6? Regra de 3, multiplica em cruz. Vamos lá? X vezes 3,6 vai ficar 3,6x. 1 vezes 9 milhões vai ficar 9 milhões mesmo.
E detalhe, se você pensar aqui, né? Ah, mas por que ficou 6 zeros se você falou que era 5? Né? Está contando 5 zeros porque está 6. Porque 1 zero já era do 90, tá bom? Por fim, aqui, ó, já viram? O 3,6 está multiplicando. O que a gente faz? Passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 9 milhões dividido por 3,6. Ok? Deixa eu botar aqui os pontinhos. Peraí que eu errei. Pronto. Fazendo essa conta, essa divisão, eu obtenho que x é igual a 2 milhões e 500. Aqui não é vírgula, tá, gente? Aqui é ponto. Certo? Ou seja, a escala, determine em que escala o mapa foi construído. O mapa foi construído numa escala de 1 para 2,5 milhões. Meio estranho falar essa escala, né? 1 para 2,5 milhões fica meio... não consegue enxergar, ou pelo menos não é muito sonoro, fica estranho. Então, como que a gente pode escrever isso daqui? A nossa escala foi de 1 para 25 quilômetros. Significa que para cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 25 quilômetros na vida real, certo? Na distância real. Essa escala aqui é a escala do nosso problema. Beleza? Tudo bem? Vamos para o exercício. Esse aqui eu vou apagar, porque eu fiz bem aqui na frente, ó. Senão vai atrapalhar o nosso próximo. Vou colocar aqui do lado. 1 para 25. Então, ficou feito. Deixa eu deixar assim mesmo. Vocês já entenderam, né? Vamos para o próximo. Deixa assim. Esse exercício eu vou resolver ele de duas formas diferentes. Para a gente poder, de uma forma diferente, para a gente poder entender que nem sempre eu preciso respeitar aquela regrinha que eu fiz nos outros anteriores, né? Que é sempre somar e dividir. Isso daqui é bem bacana, porque eu consigo montar de uma forma diferente. Vamos lá. Uma lista de exercícios de matemática. Para cada 3 exercícios de geometria, havia 2 de álgebra. Quantos exercícios havia de geometria e quantos de álgebra? Sabendo que na lista tinham... tinham 45, né, problemas. Como que a gente resolve isso daqui? Então, entendendo o contexto geral. Eu recebi uma lista, tem 45 exercícios nessa lista. Beleza. Agora eu quero saber quantos de álgebra e quantos de geometria. A proporção que eles me passaram foi de 2 e 3. 2 para geometria e 3 para álgebra. Qual é a regra que eu vou usar aqui? Vou usar uma regra diferente. Eu vou fazer a seguinte conta. 3 mais 2, 5. 3, a proporção. 3 de geometria, 2 de álgebra. Sucesso, deu 5. Agora, eu, ao invés de fazer aquela multiplicação direto, eu vou fazer isso daqui, ó. Os de geometria respeito à seguinte proporção. Para cada 5 exercícios da lista, para cada 5 exercícios da lista, 3 são de geometria, certo? E agora, para eu saber quantos exercícios de fato são de geometria, eu multiplico por 45. Certo? Então, 3 a cada 5 exercícios, 3 são de geometria. Quantos exercícios correspondem do total? Então, eu vou fazer essa continha. 3 quintos de 45. Vai ficar o seguinte. Primeiro eu posso multiplicar e depois dividir, mas eu prefiro dividir primeiro, tá? Então, eu vou dividir 45 por 5, já que é uma multiplicação. 45 por 5 vai dar 9. Espera que eu arrumar, que esse 9 está feio. 9. E 3 vezes 9, 27. Certo? E agora, de álgebra, eu faço a mesma coisa. Quantos exercícios de álgebra correspondem? São 2 exercícios para cada 5 do total. Ou, ao contrário, né? Para cada 5 exercícios,
2 são de álgebra. E o total de exercícios da nossa lista é 45. Então eu faço aqui a mesma coisa. Se você preferir, você pode multiplicar primeiro, tá? 2 vezes 45 e depois dividir. Como aqui são múltiplos, eu prefiro dividir primeiro, porque eu trabalho com números menores. 45 dividido por 5, novamente, vai dar 9. E 2 vezes 9, 18. Lembra aquela regrinha que eu falei, a prova real? Se eu somar esses dois caras, eu tenho que ter o total, não é uma opção, é uma regra, tem que dar o total. Caso contrário, já era. Somando 27 e 18, aí 7, 7, 14, 7 e 8 vai dar 15. Deixa 5, sobe 1. 2 e 1, 3 e 1, 4. 45. Bateu a nossa resposta. Ok? Essa é uma forma de se resolver. A outra forma é para quem tem mais facilidade ou está com a calculadora na mão, pode usar também esse outro método aqui. Ó. Ah, professor, mas esse daí é mais difícil. Não existe método difícil, existe método conveniente. Às vezes vale mais a pena usar esse método aqui, tá bom? Então, qual vai ser esse? Eu vou aproveitar do primeiro, ó. Tá vendo essa proporção de geometria? Vou colocar aqui mesmo, na mesma linha. O 3 sobre 5, ao invés de usar ele 3 sobre 5, eu vou usar ele na forma de decimal. Ele vai ser 0,6. E o de álgebra, ao invés de usar 2 sobre 5, eu vou usar ele em decimal também, que vai ser o 0,4. Assim como no primeiro a gente multiplicou por 45, que eu achei até um pouco mais fácil, né, porque eu simplifiquei, aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou multiplicar. E adivinha qual vai ser o resultado? 27 e 18, igualzinho ao anterior. É só uma forma diferente, né, gente? Aí vocês fiquem à vontade para escolher qual das duas formas você vai utilizar. Bom, na aula de hoje, então, a gente falou sobre razão e proporção. São vários exercícios para vocês treinarem. Estudem bastante, é uma matéria muito importante, não só para o concurso, como também para o nosso cotidiano. A gente precisa saber isso para nos localizar, às vezes entender um problema, resolver um problema de uma forma mais fácil, tudo bem? Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreva no canal e não se esqueça, o curso EADELIA, cursos online, serve para ajudar você a encontrar o primeiro emprego e aumentar a sua renda. Tchau, tchau!